Padre, em nome de Jesus, graças, Senhor, por podermos compartilhar Tu palavra. Graças por esse tempo, aonde Tu palavra está sendo exponente em nós, donde Tu vida, Tu autoridade venga a manifestar em nós, por nós e através de nós. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. A graça e a paz, irmãos, uma vez mais aqui reunidos como igreja, como comunidade, como corpo, como família. Eu quero falar algo que nós muitas vezes temos dúvidas. Por que compartilhamos contextos seguidos? Nós temos esse entendimento de uma prédica, compartilhar da palavra expositivo, ou seja, exponendo o texto bíblico, porque nós creemos, como comunidade, que esta é a forma correta de compartilhar aquilo que o Senhor tem para cada de nós. Eu posso correr aqui texto aislado e sobre esse tema fazer montão de prédicas. Pero em realidade esses temas não vão transmitir o que o texto está compartilhando com nós. O que em realidade o autor desse texto está falando em nosso coração. Eu posso correr montão de exemplos de textos aislados e compartilhar. Eu posso ser transformado através dessas prédicas. Pero nós, como comunidade, percebemos que o melhor é ler capítulo por capítulo, versículo por versículo, texto por texto, completo, para que podamos estar expostos àquilo que o autor escreveu. Não para que venhamos a ter poder, não para que venhamos a ter conhecimento, pero para que nós venhamos a praticar a autoridade daquilo que o Senhor está falando com nós. Porque nós não queremos ser poderosos, nós queremos ter autoridade. A autoridade dentro do texto que o Senhor tem compartilhado em nosso coração. A autoridade, ela se manifesta através da prática daquilo que nós ensinamos. A autoridade ela manifesta através de los hechos que praticamos. Porque se eu comparto algo que não está em linha com aquilo que o Senhor tem falado com nós, que eu sou? Então, que em realidade nós, com o coração aberto, venhamos a escuchar e exponermos-nos à palavra do Senhor. Amém? Então, dentro de isto que é falado, nesses 3 minutos, eu quero compartilhar algo muito interessante. Eu quero compartilhar a continuidade da epístola de Pedro hacia nós. Pedro expuso em sua primeira epístola algo grandioso para nós. Pero a realidade é o que hicimos com aquilo que nós aprendemos. O que hicimos, onde atuamos, o que estamos fazendo com aquilo que nós creemos que sabemos. Creemos que nos alimentamos. Então é muito interessante que nós tenhamos os olhos bem abertos, nossos ouvidos bem atentos, para sermos expostos a esta palavra expositiva.
para que amalguemos-nos a essa palavra e seamos transformados através da renovação de nossa mentalidade. Amém? Então, se vamos ao texto. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao 15. Diz assim: Simão Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo habéis recibido una fe tan poderosa como la nuestra, que abunden en vosotros la gracia y la paz por medio del conocimiento que tenéis de Dios y de Jesús nuestro Señor. Dios por su poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de essas coisas nos ha dado preciosas e grandíssimas promessas, para que, después de escapar de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos, lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Por isto mismo, esforzaos al máximo en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conhecimento, domínio próprio, al domínio próprio, paciência, a la paciência, piedade, a la piedade, afecto fraternal, e al afecto fraternal, amor. Se tenéis essas qualidades, a las desarrolláis, e las desarrolláis, entonces não estarei inativos, nem sem fruto, enquanto ao conhecimento de nosso Senhor Jesucristo. Pero el que não tem essas coisas está ciego e camina a tientas, pues ha olvidado que seus antigos pecados lhe foram perdonados. Portanto, hermanos, procurad muito mais por buenas obras. Fortalecei vuestra vocação e elección, pues ao hacerlo jamás caeréis. De esta maneira os será otorgado ampla entrada em el reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Por esto eu não deixarei de recordaros sempre essas coisas, aunque vosotros lo sepáis e estéis afirmados em la verdade que habéis recebido. Mientras eu esté em este mundo, considero que é minha obrigação chamaros a atenção com mis consejos. Sei que em breve devo abandonar o corpo, como nosso Senhor Jesucristo me lo ha hecho saber. Por isso, harei todo lo possível para assegurar-me de que vosotros podais recordar essas coisas em todo momento, aún depois de minha partida. Graças, porque a cada dia essa epístola vem a falar com cada um de nós. E o que Pedro ha falado aqui, ok, perfeito. Ha generado transformação em nós. Porque eu creio que nós, a cada dia, estamos mais piedosos, estamos mais contritos, estamos mais amáveis, estamos mais graciosos, estamos mais entendidos
entendidos em hacer a vontade do Senhor com excelência. Lo que quero deixar aqui com os irmãos é uma questão. Eu puse o texto, o título dessa prédica de hoje de Partícipes de la naturaleza divina. Partícipes de la naturaleza divina. Pero a questão é, ¿somos realmente partícipes de la naturaleza divina? Será que essa natureza está enxertada em nós outros? Será que essa natureza está entranhada em nós outros? Será que essa natureza, quando abro a boca, se manifesta? Quando miro com mis olhos, se manifesta? Quando escuto com mis ouvidos, se manifesta? Quando penso, se manifesta? Simão Pedro, aquele que andou, caminhou por sobre as águas, era o discípulo cercano de nosso Senhor Jesucristo. Ha dicho em como posso dizer, em essa linha final aqui, do verso 14 e 15, quando ele disse que vai abandonar esse corpo, que o Senhor Jesus ha dito que ele ia morrer. E o verso 15 disse: por isso haré todo o possível para assegurar-me de que vosotros podais recordar essas coisas em todo momento, aun depois de minha partida. Se nós outros em realidade estamos manifestando essa natureza divina, depois de nossa partida, alguém vai recordar de nós outros o que nós outros estamos falando? Será que temos essa preocupação? De que vão falar de nós outros? Se em realidade nós outros vamos levar essas pessoas a recordar o ensinamento de nosso Senhor Jesucristo, ou irão recordar apenas que somos coach, apenas que somos apaziguadores? Nós outros não estamos aqui para apaziguar, nós outros estamos aqui para ensinar e mostrar o que é correto e o que é equivocado, dentro da palavra a qual nós outros creemos. A ensinar que nossos irmãos que estão aí fora, aun que não conhece a seus padres, a seu padre, estamos aqui para apresentar ele, irmão. Ele fluir através de nós outros, porque ao conhecimento que vamos a ter através da virtude que o Senhor ha derramado sobre nós outros. Que virtude? A virtude do trabalho, de comunicação, a virtude da escola, do conhecimento de pessoas. Vamos a ter virtude? Podemos ter virtude. Eu tenho uma virtude, eu sou eletricista. É uma virtude. Eu tenho outra virtude de aprender as coisas um pouco rápido. Eu tenho uma virtude. Cada um tem uma virtude. Eu tenho algumas virtudes. Em uma dessas virtudes, o que estamos fazendo com essa virtude? Essa virtude, em realidade, nos genera conhecimento, para que através desse conhecimento eu venha a ter domínio próprio, para que através desse domínio próprio eu venha a ter paciência. Eu estou nessa fase. E através da paciência eu venho a manifestar piedade, e através da piedade venho a ter afeto fraternal. E o afeto fraternal, o amor. Em qual desses nós outros nos encaixamos? É uma sequência, é uma diretiva,
O que Pedro está ensinando aqui nessa epístola, nesse princípio de epístola que ele está se apresentando na segunda epístola, que ele está se exponendo na segunda epístola, é que nós outros venhamos a ter estas características para que tenhamos a certeza que somos partícipes da natureza divina, porque só com a natureza divina é que nós outros podemos manifestar essas coisas. Porque de nós outros mesmos, aunque eu dê limosna, eu posso ser tacanho. Porque eu sou... Recorda Ananias e Safira? Era de eles. Eles não necessitavam mentir. Mira, vou dar tanto de oferta e vou quedar com tanto porque é meu. Já está. Pronto. Não teria problema. O problema é que tentaram enganar o Espírito de Deus. Nós outros todos os dias queremos enganar o Espírito de Deus, porque aún não temos a natureza divina. O que estamos fazendo aqui? Por que nós outros compartimos? Para ter essa natureza divina, irmãos, temos que manifestar essas coisas, esforçar-nos ao máximo em añadir em nossa fé virtude. É um esforço que hacemos todos os dias. A virtude de domínio próprio, a virtude de paciência, de ser piedoso, a virtude de ter afeto fraternal, a virtude do amor. Não é fácil. Amar a quem nos ama, isso não é amor. Isso é porque me gusta a pessoa, então já está. Agora, amar aqueles que nos fazem dano, não é fácil. Estender a mão àquele que te pica. Esses dias estava mirando, tinha uma tortuga antiga, à beira de um lago, e ele girava um escorpião que estava ali, e o escorpião, tchac, le pinchava a mão, tchac, le pinchava a mão, e chegou uma zorra, um zorro, acerca dele. Maestro, por que hace isto? Mira, a natureza dele é hacer-me dano, pero a natureza dele não pode cambiar minha natureza, que é salvar-lhe, ensinar-lhe. E nossa natureza? Que natureza temos? Temos essa natureza de levar o Evangelho, a exposição, como Pedro ha dicho, que em realidade estamos assegurando de que nós vamos a levar e a recordar essas coisas para as pessoas, mesmo depois de nossa partida. Quando o Senhor nos levar, eu posso estar aqui agora, pero daqui, sei, um minuto, um segundo, Deus me perguntou, eu, que vão dizer de mim? Que em realidade eu compartilho o Evangelho? Que em realidade eu me esforcei em la fé, em manifestar o Cristo? Essa é a verdade. Será que em realidade nós outros estamos afirmando de verdade o que havíamos recebido? Quem ha recebido a graça de Cristo?
mesmo? Recebemos a graça de Cristo? Então, por que muitas vezes nós não manifestamos a natureza divina? Por que queremos manifestar apenas nossa natureza? Por que nós apenas queremos compartilhar aquilo que o Senhor não nos ha pedido para compartilhar? Por que queremos compartilhar apenas aquilo que não está em seu Evangelho? Mientras estamos em el mundo, consideremos-nos que é nossa obrigação chamar a atenção com os consejos que temos do Evangelho. Seamos lavados por la palavra. Seamos llenados do Espírito através da profissão da palavra. Vengamos a professar a palavra. Vengamos a falar do Espírito. Vengamos a falar da palavra. Será que, quando abandonarmos esse corpo, que vão dizer de nós outros? Vão dizer, uau, era buena gente. Predicava o Evangelho. Vivia o que predicava. O que compartilha era parte de sua vida. O que ele ensinava era aquilo que ele já tinha parte em seu coração, em sua realidade de vida. Nos admoestava, recordando a nós outros aquilo que o Senhor tinha posto em o coração de ele, através das verdades que Cristo ha deixado hacia nós outros. E aún depois que morreu, há coisas que recordamos, que Ele ha hablado e que nos admoesta hasta hoje. É isso que vão dizer de nós outros? Ou vão dizer, buen padre, buena gente? Solo. Não ha cambiado a vida de nadie. Não ha llevado transformação em el coração de nadie. Não ha llevado a vida de Deus al coração de la vida de nadie. Não ha llevado o reino, não ha manifestado a natureza divina para o hermano. Aquele que necessitava, aquele que queria manifestar-se também como muitos que ele via e ha escutado falar. Pero aquele que somos nós outros que não acompanhamos, lo acompanhamos e não generamos em ele esta hambre, esta sede. Será assim? Em nosso trabalho, em nossa faculdade, em nossa casa principalmente. O que estamos manifestando em nossa casa? Maridos, temos sido maridos? Estamos sendo sacerdotes? Estamos direcionando como temos que direcionar? Estamos direcionando como temos que direcionar? Estamos suprindo como temos que suprir? Estamos fluindo a El Cristo como temos que fluir? Mulheres, estamos sendo
sábias, como as mulheres de provérbio. Estamos edificando nossas casas como temos que edificar. Estamos ganhando nossos maridos através da atuação em Cristo. Somos partícipes da natureza divina, irmãos? Ou estamos apenas jugueteando com nosso encontro semanal? Vengamos em nome de Jesus escuchar os conselhos de Simão Pedro, de sermos admoestados, de sermos recordados em todo momento, de escuchar esse evangelho transformador e pôr em prática essas verdades e ensinar aquilo que o Senhor ha hecho em nós outros. E que através do que Ele ha hecho em nós outros, vengamos a fluir por nós outros, através de nós outros. A exposição desta palavra, desses textos, genera em nós outros transformação. Portanto, hermanos, procurad muito mais por buenas obras, fortalecei-vos vossa vocação e eleição, pois ao hacerlo, jamás caereis. Fortalecei-vos na vossa vocação e eleição. Temos muitas vocações. Minha vocação, eu he dicho, eu sou eletricista. Eu sou apaixonado por minha profissão. Pero minha eleição, tenho que elegir bem. Tenho que estar atento em la eleição que o Senhor eligiu para mim. Tenho dones. Tenho vocações de muitas coisas. Pero o que vou elegir? Minha vontade? Minha paixão? Meu desejo? Ou vou a elegir a vontade do Senhor? Ou vou elegir aquilo que o Senhor me ha puesto delante de mim? Que vou a poder? Que vou a fazer? Que eleição vou a ter? Que vengamos em nome de Jesus, hermanos, ter esse entendimento de que aquilo que o Senhor tiene para nós é o melhor. Que vengamos elegir aquilo que o Senhor puso delante de nós. Que vengamos a elegir a vontade do Senhor, não a nossa. Que vengamos elegir o desejo do Senhor hacia nós. Vengamos a elegir a natureza divina. Não vengamos a elegir aquilo que é perecível, aquilo que nos vai a quitar de fazer a vontade de Deus, aunque seja virtude. Vengamos a ter bom ojo para as eleições que o Senhor tem hacia nós. Amém. Amém. Partícipes da natureza divina. Será que somos?
pongamos nosso coração, pongamos nossa fé, pongamos nossa fé em la virtude que Deus ha derramado para nós. E la virtude al conhecimento. E al conhecimento, domínio próprio. Al domínio próprio, a paciência. A paciência, a piedade. A la piedade, afecto fraternal. E el afecto fraternal, amor. Para que depois, quando abandonarmos esse corpo, podem falar de nós outros, que recordamos todas essas coisas em todo momento, aún depois de nossa partida. Graças, Pedro, porque através de sua palavra se ha acercado hacia nós outros o desejo de seu coração de nos ensinar e levar hacia nós outros a sermos transformados por la renovação de nossa mentalidade. Em nome de Jesus. Amém. Padre, em nome de Jesus, que o Espírito Santo genere em nós, ó Padre, esse entendimento e a transformação de la natureza divina manifestada em nós. Que seamos partícipes, ó Padre, em nome de Jesus, e que quando abandonemos esse corpo, as pessoas puedan falar de nós, daquilo que nós aún sigamos ensinando. Aquilo que já tínhamos falado, aquilo que já tínhamos escrito, hoje, aún mais por la internet, através de nossas prédicas, de nossos vídeos, de nossos textos expostos, que a cada dia vengamos, ó Padre, a falar aos nossos irmãos, para que eles tenham vida e sejam transformados e principalmente sejam partícipes da natureza divina. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesucristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós e esta comunidade dice: amém. Estamos terminados em nome de Jesus. Tenhamos uma semana bendecida, bajo a graça e o favor do Senhor. Aleluia.